Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que aqui estão presentes. Gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês e pedimos para que apreciem este curta-metragem referente ao projeto Semeando Arte e Cultura, pois é de imensurável honra poder estar mostrando partes da cultura do nosso povoado que carrega um grande peso cultural, povoado este denominado de Barra de Camaragibe. E para iniciar o nosso curta, iremos começar entrevistando a Dona Cristina, pessoa essa que tem um vasto conhecimento acerca do local em que vivemos. Camaragibe, e ela lecionava os 3 horários. E eu cresci dentro da escola, porque a casa era casa e escola ao mesmo tempo. Então era muito seriada a sala de aula. E a gente tinha aula, a minha mãe dava aula de manhã, dava aula à tarde e à noite para os adultos. E era, eu não lembro o nome do projeto, era de um lampião grande na sala, porque não tinha energia elétrica. E a gente tinha que ter aquela turma da noite, mulheres grávidas, senhores que trabalhavam durante o dia, eram pescadores, trabalhadores da área rural, tiradores de coco. E eles ficavam fazendo, de dia trabalhavam, à noite estudavam com a minha mãe. E eu, como não tinha nada para fazer, estudava os 3 horários. Aproveitava para me alfabetizar também, porque como eu não tinha idade para ir para a sala de aula, eu comecei a brincar com os livros. E aos 5 anos de idade eu já lia e escrevia, lia qualquer jornal, revista, tudo. Já aos 5 anos. A infância será foi uma infância muito boa, ruim? Como é que você pode descrever? Olha, eu acho assim, não é o tempo de hoje que a gente sai comendo um biscoito, comendo coisa, mas a gente tinha frutas, banana, manga, coisas que era típico do período, e a gente sempre se alimentou muito bem. A minha mãe era professora do município e também do estado, e também fazia projetos, como o projeto de ensinar os adultos, eu não sei, o Mobral, né, Mobilização Brasileira de Alfabetização. Esse período acho que muita gente não alcançou, só os mais velhos que têm esse Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização. Era somente para os adultos ou pessoas que deixaram a escola muito cedo. E nessa época, assim, como meu avô foi balseiro daqui, e quando houve o acidente da balsa afundar no rio, né, porque o ônibus caiu, o meu avô era balseiro mestre. Então toda a minha família sofreu muito com isso, porque vai prender meu avô, vai meter ele na cadeia. Mas ele está bem ultimamente? Ou... Não, ele já faleceu há tempo. Ele teve depois disso ele teve um susto, né, dessa morte, porque ele não estava na hora. Ele tinha saído para tomar café quando o ônibus chegou, era um dia de chuva, e o ônibus subiu na balsa sem ter ninguém para conduzir, né, para dizer se a balsa estava muito então, à frente. Quer dizer que ele ficou com medo de levar a culpa por isso? Sim, porque ele não estava no momento, ele estava tomando café. Todas as pessoas que faziam a travessia da balsa não era de motor, a balsa era no remo. Ele tinha que remar assim no peito para atravessar o rio. E ele estava tomando café e os outros trabalhadores, e o ônibus se aproximou. Porque estava chovendo, ele foi e colocou logo o ônibus em cima da balsa.
Só que o ônibus botou muito para frente, a balsa fez isso e o ônibus depois não se sustentou. Não tinha que colocar seco para ele dar uma ré e botar o seco. E o ônibus foi escorregando e caindo no rio. Alguém, além do mais dele, sofreu com isso? Tipo, alguém da família da senhora, algum parente com isso? Todo mundo sofreu, né? Todo mundo sofreu uma com perdas, porque um parente da gente e outros que realmente foram acusados sem merecer, né? Porque eu acho que foi uma fatalidade, né? O motorista, por pensar que já tanto atravessar aqui podia fazer isso, e isso acontecer, mas uma fatalidade não se espera, acontece. A senhora poderia me falar como era antigamente? Como a senhora via antigamente? Mudou muita coisa de lá pra cá? Muita coisa, porque quando a gente era pequeno aqui, minha mãe, já dos meus bisavós também, e aqui nessa rua mesmo não tinha casa. Só tinha a casa do tio Chicuta, que é a casa da Aurelina hoje, né? Os pais da Sozinha já chegou depois, que vieram do Morro do Camaragibe também pra cá. Essas casas aqui quase não tinha, só tinha a casa do tio Chicuta pra frente. E aqui só tinha a casa da Mangueira, que era aquele chalé que caiu há pouco tempo, que morou um bocado de gente morou naquela casinha, que era um chalézinho que caiu há pouco tempo ali. Mas outras casas não tinha, esse pedacinho aqui, era a casa do meu bisavô aqui, mas era um chalézinho de palha e taipa, né? Não era casa. E na rua da frente tinha muita casa, ali da casa do João Coringa. E naquela vilazinha que tem a casa do Dr. Vicente, tinha uma vila que era a casa do Estado, onde a minha mãe morava, a casa do meu avô, onde fazia o café dos trabalhadores da balsa. E também tinha o estaleiro, que construiu as barcaças. Barcaças, acho que vocês não viram falar o que é barcaças. Não, nunca sabia. Não. Barcaças são grandes barcos à vela. Barcos à vela. Não existia motor e era barcos à vela, chamavam-se barcaças. E as barcaças eram construídas ali no rio, como jogadas também, canoas, tudo era feito ali na beira do rio, na margem do rio. Se alguém identificar, o nego sabe onde é que está o resto da balsa, da última balsa que atravessava o pessoal, que era onde a balsa que o meu avô trabalhava. Essa acabou ali, não tiraram mais o resto. Outra coisa que aconteceu, em 1974, foi o ano que chegou a energia elétrica aqui. Antes disso era motor a diesel. Era na sede da Associação dos Moradores aqui e era um motor a diesel. Você poderia repetir o ano? 1974. Foi o ano que entrou o motor a diesel. Aposentou o motor a diesel, entrou a energia elétrica. E foi na gestão do João Batista da Silva, que era o prefeito da época. Então foi feito isso, botou energia elétrica. Não era em toda a comunidade, como diz, a rua do presídio ali não tinha. A rua da praia não tinha posto, então a posteação foi só na rua principal, que chama Rua São José. Começava daqui até o final da rua, até mais ou menos ali a delegacia. A delegacia vocês também não viram nem falar. Era um espaço cultural. O espaço cultural era uma delegacia e um clube. A senhora poderia falar alguma coisa que marcou a vida da senhora aqui na Barra? Algo que aconteceu ali das coisas na balsa? Olha, uma coisa chocante para mim foi nessa noite de 1974, foi o ano que morreu a finada Brasília. Era uma senhora que vivia na rua e ela morava com o finado Augusto lá no final da rua. A senhora falou o ano? Aí foi, 1974 também. E ela morreu nessa curva aí, atropelada por um ônibus. É muito chocante para mim, porque foi a primeira vez que eu vi um acidente assim, tão de perto. Aí, agora, coisas boas, coisas alegres, eu vi isso aqui, que foi as danças folclóricas que a gente acompanhou. Tinha o samba de terreiro, que eu acho que muita gente não sabe nem o que é. Era um samba que dançava na Rua da Areia. Oi? Ainda danço. Danço um pagodezinho em casa, gosto de dançar. Infelizmente a gente não tem clube de dança aqui, mas eu gosto muito de dançar. Muito bom. Chamada pé de valsa porque eu gosto de sambar, gosto de dançar. E assim, as caboclas, né, que foi logo nesse mesmo período, se começou a ser introduzida aqui de samba de terreiro, caboclas, que chama caboclinhas, e também os pastoril. Eu fui muitas vezes Diana do Pastoril,
que é aquela menina que fica no meio, roupa vermelha, roupa azul, um aventalzinho branco. Já vi. Mas você vai poder falar o nome das danças que a senhora dançava primeiro? Você lembra de alguma? Eu dançava pastoril, eu sempre fui a Diana do pastoril e depois dancei no cordão vermelho. Terceira, quarta, sempre que eu era menorzinha. Pastoril, né? Pastoril. E eu dancei bastante Mais pastoril. alguma? Não, eu não dancei baiana não, apesar que tenha sempre dança das baianas, mas eu nunca dancei baianas. Gosto de folclore, gosto de ver as danças, mas eu nunca dancei. As baianas não. Eu só dançava muito pastoril. Pastoril, danças baianas, né? E assim, a vida daqui naquela época era a mariscagem, eu trouxe o projeto da Ostra para aqui, já para facilitar o trabalho das mulheres do mangue, mas muitas delas não se adaptaram, entraram e saíram. O projeto da Ostra ainda continua, mas não estou menos, por doença, eu não estou mais trabalhando no grupo. E assim, eu vejo muito que a gente precisa melhorar muito a qualidade de vida das pessoas ainda por aqui. Trazer bons projetos, melhorar a qualidade de vida, dar formação às meninas que estão hoje em dia. A gente vê, não tem um grau técnico, né, para avançar no mercado de trabalho. Mas a gente vê que existe oportunidade para quando surgir o jovem aprendiz, as pessoas já têm um curso, já têm uma formação, como o curso de informática, está bem prática, e só vem para quem já tem uma idade, já na fase de entrar no trabalho. Acho que essa fase de entrar na informática, que é o mundo hoje da globalização, e você tem que estar informatizado, tem que saber fazer PowerPoint, apresentação, mexer com a informática, não é somente a gente aprender a lidar ou digitar no celular, é usar a tecnologia que é necessário para fazer. É ao nosso favor. O meu colega João queria fazer uma pergunta para a senhora. Pode fazer? A senhora sabe do outro acontecimento que teve acidente de jangada? Eu não lembro o ano, se foi 2009. A senhora conhece minha mãe? Conheço, foi a sua avó. Minha avó que morreu. Era Marinha. Ela era muito minha amiga, eu sempre botei ela também no cultivo da ostra, pra gente estar viajando junto, pra gente estar trabalhando. E eles foram para fazer uma comemoração lá no Morro do Camaragibe. E na volta dessa comemoração, já era tarde, escuro, e a canoa virou e morreu uma menina sua. Morreu uma menina, Manoel, eu acho o nome. E a Marinha também se faleceu nesse projeto. A senhora pode me falar qual era a origem da dança que a senhora dançava? Se a senhora dançava por divisão, por puro, alguma coisa? Não, era pela religiosidade, porque a Igreja Católica formava os grupos e mandava a gente escolher. Antes a gente ia para a catequese e depois perguntava o tempo que queria. Catequese é bom, já fiz. Já. Então, alguma informação, porque a gente entende um pouquinho mais de religião, não assim, aí o pessoal às vezes diz, foi para a evangélica, eu não gostou da católica. Foi para a católica, eu não gostou da evangélica. Não, a gente vai para o Cristo. Acompanha Jesus Cristo, todos eles é o mesmo Deus. E a gente não acompanha por ser católico, ser evangélico, não. A gente acompanha por ser Jesus. É o chamamento que a gente diz, é o chamamento que a gente vai. Então eu fui para a igreja, participava dos grupos, e lá eu me identifiquei, né, para ficar lá naquele grupo. Gostei do pastoril. Mas assim, quanto tempo você mora aqui na Barra? Você já nasceu aqui ou Eu só nasci em Marcel, eu vim para aqui não vim, então eu acho que 57 anos. 57 anos? 57 anos. E os meus avós e bisavós nasceram e morreram. Bom, da família da senhora, só a senhora tem ou não tem? Aqui em casa? Também. Aqui em casa tem eu e meu marido. Do lado mora meu filho, minha nora e Quantos meu anos neto. você mora aqui? 57. 57. Há 30 estou nessa casa. Há 30 anos. A senhora pode estar falando das comidas típicas que tinha antigamente, que a senhora comia? Aqui, olha, o que se fazia muito, além era o bolo manoê, né? Que é feito bolo manoê. Manoê, que é um bolo como se fosse, ele enrola na folha da bananeira para assar em cima de uma chapa no fogo da lenha. Já comi, é basicamente chamado de bolo de milho, né? Não, é da mandioca mesmo. É bolo de milho não. Tem o bolo de milho e tem o bolo manoê. Ele é próprio com o coco ralado, a massa da mandioca azeda. Então, bolo manoê era muito comum aqui, quase todo mundo fazia. E o beiju,
Tinha uma casa de farinha na rua do presídio, tinha uma casa de farinha aqui nessa ponte do canto. Tudo isso a gente não vê mais, infelizmente. Porque é uma cultura que está se acabando, o espaço não tem mais, aos poucos está se acabando. Eu queria muito que a própria comunidade tivesse espaço, mas também a gente vê que as áreas rurais não tem mais espaço para o agricultor familiar plantar muita mandioca, macaxeira, fazer plantio, fazer a colheita. Porque vocês não imaginam o que é uma vivência dentro de uma casa de farinha. Você passar aquela noite, ia de até a tarde da noite, rapando mandioca, depois veio o pessoal lá passando no triturador, peneirar, espremer, peneirar, fazer É literalmente a satisfação. A gente tocar na massa e assim, ensaiar não tão fininhas. É aquele prazer que a gente tem. Eu acho que muita gente não vai ter essa vivência mais. A maioria das pessoas sim. Não vão ver isso. Eu acho que nenhum de avó, vocês não vai. Minha mãe antigamente morava com a minha avó. No Bom Despacho, ela tinha muita casa de farinha. Quem é tua avó? A Edna. Ah, sei quem é. Gosto muito dela. Pode continuar. Então as comidas típicas aqui era mamuê. Pronto, a taioba era prato carro-chefe daqui da praia. Como? A taioba, a marisco taioba era o carro-chefe daqui. Acho que todo mundo, tinha um período que ia todo mundo com bevilhão, aí no Rio, e ia pra taioba na praia. Todo mundo, eu conhecia várias pessoas. E mesmo tempo de comer, fazia questão e ter satisfação de fazer a colheita da taioba, cozinhar, e fazer aqueles pratos, tudo. E às vezes tinha festa na igreja e dizia assim, vou trazer uma fritada de taioba. Todo mundo queria arrematar naquele leilão para levar aquele prato de taioba para casa, mas a taioba era um ensopado e se fazia com a massa, tudinho, com farinha frita, fazia aquele tipo um bolo, né? Tinha taioba, o marisco, né? O berdigão, né? E a unha de velho, né? A unha de velho a gente não encontra ali. A taioba ela muda muito de acordo com a onda da maré. E com as mudanças climáticas também, a gente está vendo que as coisas estão desaparecendo, né? Não está mais como antes. A gente tem uma grande influência da maré aqui para a gente ter essa colheita maior, mas diminui bastante. A gente sabe que a temperatura da água é chegada a 38 graus aqui na praia. Então, quando você entra numa água, que você sente a água mais quente do que o seu corpo, significa que ela está muito mais do que 37 graus. Se a gente entra na água e ela está mais fria que a gente tem temperatura normal de 36 graus, né? A gente suporta 37 sem sentir. Mas se você entra na água e sente que a água é mais quente que você, significa que ela está acima de 37 graus. Entendi. E é o que mais a gente vê aqui. Verdade. Mas o que você fazia antigamente? Você gostava de fazer dançar e tal? Mas sua juventude, né? Na minha juventude, além de dançar, eu gostava muito de nadar. Na praia, nadar no rio. Peixinho do mar me chamava Tuninha, apelido Tuninha, porque eu mais cuidava se era do lado. Não tinha problema para mim não, a água nunca foi problema, sempre foi satisfação. Gosto muito de nadar. Como é que era chamada? Apelido Tuninha. Tuninha. Eu gostava muito de praia, gostava muito de praia, sim. E uma das coisas que a gente fazia aqui, era ir, quando tinha pessoas para ir para fazer alguma coisa, era acompanhar os mais velhos. Como ir para casa de farinha, a gente acompanhava porque ia com os mais velhos. A gente tinha um respeito muito grande por pessoas que tinham a consciência de respeitar, né, a gente. Porque quando a gente é acompanhado por aquelas pessoas, a gente pega a vivência deles, a importância de estar ali, né, como as pessoas que acompanhavam a gente na igreja, eu pequena, mas eu ia muito para a igreja, porque vai se envolvendo com aqueles mais velhos. Aí era isso que a gente fazia aqui. Nós tinha muita coisa para fazer e fazia isso. Brincava na hora de brincar e na hora de responsabilidade. Uma das coisas que fazia a gente sofrer era porque toda vez que ia não tinha água encanada em casa nenhuma. Só tinha 3 chafariz, lá em cima, um ali perto em frente àquela escola, Manuel Jerônimo, e outra aqui no final, que chamava a casa do Zé do Chafariz. Né?
casa onde mora o nego por ali era a casa do Zé Chafariz, com chafariz. Ou buscava água no chafariz e a água acabava cedo, ou ia para as cacimbas. Tinha bola e tinha fonte, duas fontes. Fonte do canto e fonte da barra no final. E a gente toda vez que ia tomar banho de manhã, tinha que levar um balde ou um caldeirão para trazer cheio d'água. Se fosse à tarde, tinha que ir de novo buscar água, porque a gente colaborava com o serviço doméstico, né? Então era colaboração. Mas a gente está aqui para contar a história porque Deus quer que a gente esteja aqui. Nada não é permitido pela gente, e sim por Deus. E continuando com o nosso curta, pessoal, agora apresento a vocês a Dona Miran, pessoa essa de extrema importância aqui para a cultura de Barra de Camaragibe. Eu cheguei aqui, já era moça, era 15 anos. Fui criada em Porto de Pedra. Saí daqui de idade de 3 anos, em Porto de Pedra. Lá me criei e me casei. Vim pra aqui, agora vim pra aqui, namorei com o João e me casei. A senhora faz quantos tempos que a senhora veio aqui para lá? Oi? Faz quantos anos que a senhora veio aqui? Quantos anos? Ah, minha filha, faz. E já faz 88 nascidas. A senhora lembra de alguma coisa? De como era aqui a barra, que a senhora chegou? Aqui a barra, me deram um jeito assim. Isso aqui não entrava água não, mas quando a maré enchia e batia a chuva vinha, a água vinha bater aqui, ó. Aqui nessa casa. Aí tem uma casa que ela jogadinha, apanhou água, aí derrubou o poste, derrubou tudo dentro da casa dele, a gente como era pequena, a gente não, já era casada, a Joana. Aí quando a gente viu a gradação, caiu muito dentro da água, isso aí fazia tudo lá um vídeo assim. A senhora lembra de como era aqui a rua, como eram as casas? A rua, isso aqui era um buraco, não tinha rua não. Essa rua aqui era um buraco. Isso aqui foi o prefeito que fez essa pista, né? Que fez foi o prefeito, mas não foi esse não, foi o... Era de terra, né? Era de barro, era tudo pedra. E tiraram da maré e botaram aí, mas quando ia cair. Aí saía, fugiu quando era pequeno, quando caía aí, fazia aquela carreira, vai cair dentro do buraco. Porque agora era todo sorte, que não ofendia nada. Mas pronto, o Gil morreu agora, porque ele com 2 anos. Para correr para cair no buraco dele, matou o Gil. Mas cheguei, mãe ou eu não morri não, eu. E a gente ia ver o menino e estava já brincando. Meu Deus do céu, depois que começaram a entrar no fundo. O filho, e ele foi o prefeito, foi que endireitaram a barra. Ele botou a pista, botou luz, botou, deixa eu ver aqui, foi a barra do João. A luz foi quem deu a vida à barra foi o João, o Janhão. Quando entrou para prefeito. Como era o nome dele, por favor? Era João, é João Batista, mas chamava Janhão. Era conhecido por Janhão. Porque ele deu a vida à barra, mas a vida era triste. Era aqueles buracos, cada buraco que tinha na rua todinha. Agora a gente começou a falar, entrava em prefeito, saía, entrava outro, saía, da outra nada fazia. Aí o João entrou, foi quem fez. O João Maranhão. Você lembra de como eram as casas? Se era feita assim de tijolo mesmo? Se era As casas, como eram as casas? As casas eram tudo de taipa. Era de taipa de palha, de tudo, era longe. Aí começaram a fazer de tijolo, foi começando a achar um bonito fazer das outras, e aí começou, mas o prefeito não deu, não, cadê nada ninguém aqui não, prefeito não, de casa não. E faziam os donos mesmo. E alguma comida típica, a senhora lembra de alguma comida que as pessoas comiam aqui bastante na Barra? Comia? Quem disse, minha filha? Aquela mais pra fome da Mas essa palavra não. Aqui era mais pra fome, minha filha. Isso aqui vivia mais nos mangues, os bichinhos, pessoas sempre ver. Tá vendo? Aí quando eu ia pescar, o tio mesmo meu, ia pescar, ia ficar chorando por cima, porque ele ia. Mancando.
Oi? Pode continuar. Contando. Oi? Pode continuar contando como era aqui as casas, como era a comida, né? Era peixe, era alçá, era comida de mangue. Quem podia comia de alma, quem não podia comer de mangue, comia da maré. Era assim, floreteado, assim, mexia aqui assim. Uma pobreza triste. Depois melhoraram, né? Na vida. Crescendo, ficando rapaz, tendo vergonha, tentando trabalhar, e as coisas melhoraram. Mas era triste aqui a parte. De vida ainda. Era muito. Hoje, graças a Deus, meu Deus, graças a Deus, estão tudo rico. Mas de pequenininho, como a gente está acontecendo, era tristeza. Qual era o nome da outra comida que vocês comiam além de peixe? Não. Só? Carne boa, carne de charque. A senhora já participou de algum grupo de dança? Dança, assim, dança de Eu participei? Sim. Pastorinho, baiana, guerreiro, gigança, tudo isso. Vinha, porque a minha mãe sarava, meu pai sarava, eu era pequena ali dentro. Aí fiquei no ritmo deles. A senhora poderia repetir o nome das danças? Oi? O nome das danças que a senhora dançava antigamente? As danças? Uhum. Me lembro. Se tocar, eu danço tanto eles. A senhora lembra de alguma música? Oi? De alguma música? Eu vinha das cambimbas. Aí. Ô cambimba, cadê Alicô? Este ano eu vou brincar carnaval. A senhora poderia me falar o nome dessa música? Não, pô. Não tem nome, não tem nome não. Não tem. Não tem nome não, pô. Essa música fazer tinha eu nome? agora sem poder, meu Deus. Rapaz, Oi, Deus. A senhora lembra do nome de alguma música? Oi? A senhora lembra do nome de alguma música que a senhora dançava? O nome dela? De quem? O nome da Da música que a senhora música. dançava? A senhora Daqui a lembra? pouquinho não, esse que eu- agora é as cambimbas. A senhora. pode continuar, só. A senhora lembra de outra música? De outra música que a senhora dançava? Do samba, dos guerreiros. Era assim. Não chore não, é de leva, que eu vou então na boca. Ai, ai, ai. Ai, 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 é de leva, quer chorar. Não chore não, é de leva, que eu vou então na boca. Essa samba era de as caboclinhas Qual é o nome? As Caboquinhas? Não é isso que eu cantei agora? Não. É na Guerreiro, Guerreiro, eu já coloquei aqui. Qual é o nome da outra que você falou? caboclinha. Caboquinha? Vou Como falar. era? Caboclinha é assim. Tava em casa sentada, Mira mandou me chamar. A caboclinha da barra tá em primeiro lugar. As caboclinhas da barra tá em primeiro lugar. Eu já tô me balançando, viu? Tem mais alguma? Ou não? A senhora lembra de mais alguma? Qual era a origem das danças? Por que vocês dançavam? Olha ele dançando. Eu não digo. Mas quem sabe de samba é o meu marido, ele tá aqui. Esqueci agora. A senhora lembra de alguma origem das músicas que vocês dançavam? Verdade. Por que a senhora dançava essas músicas? Era por diversão mesmo? Ou tem algum É motivo? mesmo, é assim mesmo. Porque isso é sofona, que toca, zabumba, pife, essas coisas, a música faz igual. De guerreira, de samba, de baiana, de caboclinha. Então sempre é som igual. A senhora sabe por que a senhora dançava essa música? com o pessoal? Samba também. Era por pura diversão, né? Diversão? É só por causa de diversão. Era diversão ou tinha mais alguma coisa? Foi? A senhora, vocês dançavam por diversão ou porque tinha alguma outra coisa? Não, por diversão. Por diversão. Diversão. Bom, a gente tem foto essa tá gravando. pergunta, né? A barra mudou muito de um tempo pra cá, né? Essa que você falou.
Não foi? Que antigamente as casas eram de taipa, a rua era de barro também, não foi? Eu queria saber uma curiosidade, se a senhora sabe alguma coisa sobre o acidente da balsa que aconteceu alguns anos atrás. A senhora sabe alguma coisa do acidente da balsa que aconteceu? Na balsa? E viram ali? Lá na beira do rio. Na beira do rio? Sim. Com 14 pessoas? É, isso aí mesmo. Eu não sou porque eu não vi. Quando eu vi a novidade na rua, o João não queria nem que fosse para a beira do rio, para não ver o desmanteiro do morto, né? Eu não sei o que foi captado, não. Mas a senhora era amiga de alguma pessoa de lá que sofreu um acidente? Oi? A senhora era amiga de alguma pessoa que era de lá? Era amiga de tudinho. Viu? Dos passadeiros. Era. E a Maria morreu, né? E a dona Maria de José, que é a filha do João, morreu. Aí tem gente morreu. Assim, além dessa, né, do acontecimento da balsa, né, que virou, a senhora sabe de algum outro acontecimento que marcou aqui a história da barra? Um acontecimento possa ser tão trágico, né, como esse acidente da balsa, mas também que algum acontecimento que foi uma coisa boa. Minha filha, até aqui eu não estou lembrada, não. A senhora sabe alguma comida típica daqui? Oi? Oi? Já falou, já. Ela já falou. Opa, tudo bem? A senhora sabe de mais alguma comida? Oi, João. Tu sabe cantar aquela peça de som que tu canta aqui? Que é eu aprendi como era que começava o samba. O samba não faz parte. E para finalizar o nosso curta-metragem, deixo com vocês a Dona Flore, pessoa essa que teve uma grande contribuição aqui no nosso povoado de Barra de Camaragibe. Em que ano a senhora nasceu mesmo? A senhora lembra o ano que a senhora nasceu? Não. Eu só sei que me lembro que foi no dia 20 de novembro. Dia 20 de novembro. Tá, ok. A senhora podia me falar como era a Barra antigamente? Se mudou muita coisa de lá pra Antigamente, cá? como era a Barra? Uhum. Meu filho, a Barra antigamente era muito pobre. A gente só tinha o dinheiro no verão, que dava muito peixe, sabe? Aí nós todos botava peixe, nós ia pra feira, ia pra Portugal, ou ia pra Matriz, ia aí pro Passo, vender os peixes. E então a metade dos pescadores, que eu mesmo comprava peixe, já morreu. Que foi o Cícero Nestor, o João Nestor, né? Sua família, um bocado. Os pescadores já morreram. E então, agora não tem mais aquela fatura de peixe que tinha antigamente. Porque antigamente dava muito peixe de ribinha, era muito pescador. Dava muito peixe de ribinha, mas se o dia a gente tratava. Mas se o dia. Então eu tratei muito peixe, ia para a feira de Portugal, a feira da Matriz, ali a feira do Passo. Quando era muito peixe, eu ia para Portugal. Quando era assim, nem muito nem pouco, eu ia para a Matriz. E quando tinha pouquinho, um saco deu, eu ia para o Passo. E naquela época, a barra era muito melhor. Pela uma coisa, e por outra não, né? A barra era muito atrasada, mas sobre negócio de peixe, ela foi muito boa, deu muito peixe. Hoje em dia que a gente não vê mais peixe, que nem antigamente, né? Não vê mais. Se uma vida pescar matar 2 cestos de peixe, as outras vai não pega nem para comer. Verdade. É porque os pescadores é quem vê. Aquele que foi hoje, que não pegou, amanhã vai pegar. Aquele que pegou 2 cestão, não pega nada. E assim, vai vivendo até quando Deus queira. Quando Deus quiser. Como começou a barra? Quando foi que deram Não início? sei, mas a barra começou muito atrasada, só tinha 2 vendas. Pode falar. Só tinha 2 vendas. O que vendia fazenda já se acabou, que era o Nola. O Nola vendia fazenda. Seu Janhão também era muito bom, também já foi-se embora.
assim, da minha juventude para hoje, foi-se embora tudo. As mulheres que vendiam peixe, mas acabou-se tudo. Só existe eu, aqui na Barra de Camaragibe. Das amigas que vendiam peixe, eu passo. Só existe eu. Eles já morreram tudo. Porque eu sou mais velho, né? Tem agora essa meninada que gosta de ir para feira. Não é como a gente, antigamente. Antigamente, quando dava muito peixe, a gente levava até na cabeça. Ia daqui para Matriz de pé, com um saco de peixe na cabeça. Chovendo, ficava daqui para o passo era lama, não tinha caçado, né? E a gente sofreu muito, eu mesmo sofri muito. Dei graças a Deus, quando chegou o meu tempo, que me aposentou. Aí eu deixei, não fui lá para feira. E as mulheres que davam feira mais eu, acabou tudo. Acabou-se tudo. A de São Miguel eram as 4. Quando estava chovendo muito, elas traziam o peixe até aqui, daqui. A gente ia de madrugada para Matriz. Fazendo você, cada cá com um saco de peixe na cabeça. Porque aquilo antigamente era muito. Era muita crise a família. Mulher que tinha filho tem que trabalhar mesmo para poder viver. Não é agora. Agora quando você dá pra... Agora estão tudo de rolas a voo, porque tudo é fácil. É mentira, tudo é fácil. Bom, eu queria saber algumas comidas típicas da região. Você não conhece alguma? Provavelmente a senhora já fez alguma. Comida? Comida. Meu filho, eu vou dizer. A comida antigamente era cabreste. Pirão escadado, peixe. A metade das meninas daqui foi. Era feita de quê? Peixe. De peixe. Mas alguns peixes. Até um peixe milhão. Eu criei uma filha, a minha filha Francisca, que vocês conhecem. Criei com o quê? Um papa de peixe. Meu marido era pescador, matava aqueles peixes maiorzinhos, bem gordinho, aí eu tirava, botava para secar. Naquela época nem geladeira ninguém tinha, que era muito pobre. Eu não vou dizer que tinha naquela época. Na minha mocidade não tinha não. A gente secava o peixe, quando secava, se apresava. Quando era 10 horas, a gente comprava um pão, dava um lanche. Quando era meio-dia, a gente fazia o quê? Botava aquele pedaço de peixe para cozinhar. Tem ver que sem nada, meu filho, sem nem tomate. Porque eu vou dizer a vocês, naquela época era muito pobre, a barra. Tanto era a barra que não era a gente mesmo, que a gente procurava um dinheiro para comprar um tomate, não achava. Tá vendo vocês? Eu mesmo. Aí a gente bota aquele pedaço de peixe para cozinhar. Quando tinha um coloral, tudo bem. Quando não tinha, ia acender. Somente com água e o sal. Quando estava cozinhado, a gente cessava a farinha, misturava o peixe na farinha, olha, e botava no fogo. Fazia aquele pirão escadado. Fazia aquele pirão escadado e dava às crianças. Eu mesmo criei a minha filha Francisca nessa situação, que era pobre. A Gibinha ainda foi criada com leitezinho, porque nessa época meu pai morava ali na estância. A mulher do meu pai tinha cabra, todo dia eu ia buscar meia garrafa de leite para a Gibinha. A Gibinha pequenininha, se sentando, e nisso foi crescendo. Foi crescendo que hoje já está velhota já. Minha filha, a barra foi muito pobre antigamente. Hoje em dia, e naquela época tinha um homem que trabalhava como é, meu Deus? É o lugar que tem luz, não é? Numa casa que acendia a luz e apagava. Já foi, antigamente a barra era assim. Agora não. Tinha hora de acender a luz e quando tinha hora de apagar. Tinha hora de acender e hora de apagar. Sebastião da empresa não morreu não, ainda é vivo. Que bom. Ele sabe de tudo, do negócio da energia. Ele era quem trabalhava na empresa. Bom, eu queria saber coisas que aconteceram na vida da senhora, tipo, na sua juventude, que marcou a vida da senhora. Eu brincava na juventude? Não, coisas que aconteceram com a senhora. Tipo, marcou na vida da senhora, quando a senhora era nova. Quando a senhora era mais nova. Algum acontecimento. Conheceu, mas sabe, meu filho?
A gente brincava. Você vai sair dali, Tem uma brincadeira aí que ainda hoje é sua fala. Acabou que eu brinquei quando eu era moça. E agora, depois de velho, ainda brinquei de novo. Na roupa tá em casa. Que bom. E com cabocla, brinquei no pastoril. Naquela época, a Mirã, 10 vezes. A Mirã Museu. A gente brincou com cabocla, a gente brincou pastoril. Quando chegava um carnaval, a gente fazia um bloco. Tá vendo? A gente, quando era moça, eu, a Mirã e muitas, tá vendo? A gente era toda animada. Fazia um carnaval, fazia um bloco. Quando era São João, inventava uma quadrilha. Poxa, a gente era muito bom. Agora, depois que ficou velha, eu, a Mirã, vocês conhecem a Sônia do Gueba, né? Aquilo era uma da gente. A gente sentiu muito depois que ela adoeceu. Se já era poucas meninas que gostavam de brincar, mulher, pronto. Aí ela adoeceu também, a gente não fez mais nada. A Mirã já tá velha, que nem eu já tô velha com 80 anos. Quando é que aí uma pessoa de 80 anos vai fazer o quê? Não faz mais nada, né? É somente contar o que fez. Brincar, dançar, namorar, porque toda moça namora, né? Quando não namora, vai ter seu gostosão, e assim a pessoa vai vivendo, até quando Deus quiser. Né? Meu filho, eu já tenho toda a roupa da brincadeira eu tenho. Se vocês quiserem brincar as caboclas ou brincar baiana, minha roupa tá lá toda prontinha, até o chapéu. Sério? Até o chapéu da brincadeira. Uma mulher tomou emprestado, passou lá 15 dias, fiquei passo. A mulher do passo já tá cansada de mexer a minha roupa. A minha roupa das baianas. Aí a Alice, a mulher também foi na rua. E a baiana vai esse dia pra coisa aí no espaço. Já pediu pra gente apresentar aí no espaço. A origem dessa dança que vocês dançavam, tinha alguma origem ou dançava só aleatoriamente? Não tinha origem. A senhora lembra de alguma música, dona Flávia? A senhora lembra A senhora de alguma cantava? Agora eu não me lembro não. Com tempo tem hora que eu me lembro, mas agora eu não me lembro não. Quanto tempo você vai morar aqui? Eu cheguei até aqui, sabe que dá com 13 anos nessa praia. 13 anos! Eu vim da matriz pra aqui do pé, Ela nasceu aqui, nasceu e se criou aqui, mas nasci em 80. morou um tempo aqui, depois morou na matriz. Ela veio pra aqui já. Eu nasci ali no Um pouco mais de 80. idade, né? Quando foi com 10 anos, eu fui pra matriz pra casa da minha avó. A minha mãe morreu, meu pai ficou viúvo, minha avó olhou pra matriz. Aí quando cheguei da matriz pra aqui, vim com 13 anos. 13 anos, repare. Aqui eu brinquei, namorei, me casei, o marido morreu e eu estou viúvo. Depois que o meu marido morreu, eu me casei com outro cara, mas morreu também. Eu disse, mas agora eu não quero marido mais não. Somente já dois já morreu, né? Sempre quero um. Aí veio do sol. Mais dois. Na casa da minha filha, na minha casa. Eu na minha casa, essa menina sabe onde eu moro. A minha prima, eu tenho mais dessa que é minha prima. Você. Sabe onde eu moro? Aí eu adoeci, minha filha trouxe. Até mais de 15 dias, né, Jana? Que eu tô aqui. Mas vou ficar melhor, vou lá pra minha casa. Eu fico, quando eu era moça, era muito animada com a brincadeira. Ainda hoje mesmo, quando as meninas assim, vamos dançar, o quê? Vamos dançar baiana, vamos dançar cabocla. A gente dá 2, 3, 4, 5 chapéus lá em casa. Pra ajeitar. Aí eu ajeito. Enfeite roupa. Bom, a senhora fazendo mais alguma coisa? Hein? A senhora fazendo mais alguma coisa? Não precisa de sua saúde, tá? Eu vi um bocado depois.